dê o like. O planeta depende disso. Como que se viabiliza isso? Beleza, estou pensando, como que ninguém fez um negócio da Turma da Mônica? Faz sentido o raciocínio, mas como que isso sai da ideia até se tornar realidade? Alô, Maurício. Meu nome é Daniel Rezende. Infelizmente não foi tão simples assim, né? Não tinha o telefone dele. Tem uma série que eu fiz pra Netflix chamada Ninguém Tá Olhando, que eu gosto muito. Infelizmente, nem tantas pessoas gostaram assim, porque ela não foi renovada, infelizmente. Porém, tem uma frase que quem não tá aqui vendo, como não tem imagem, ela tá atrás de mim aqui, que eu fiz até uma plaquinha, que é: a vida não é aleatória por acaso. Foi uma frase que eu inventei pro protagonista, e eu acredito muito nessa frase. Então, assim, o universo conspira para aqueles que são verdadeiros e aqueles que realmente se colocam e lutam pelo aquilo que acreditam e realmente acreditam ser verdadeiros e presentes. Eu tive essa epifania que eu queria fazer isso, e ao mesmo tempo o Maurício de Souza estava finalmente em busca de fazer esse filme, de fazer o primeiro live action da Turma da Mônica. Eles estavam procurando o diretor, mas eu não sabia disso. Caramba. Caraca, meu. Eu não sabia disso. Caramba. E aí, nesse meio tempo, eu não tinha filmado o Bingo ainda, então eu tava focado em filmar o Bingo, mas eu sabia que assim que eu terminasse de filmar o Bingo, eu ia dar um jeito, tava falando com os produtores, de que esse tinha que ser meu próximo projeto. Aí, nesse meio tempo, eu entrei em contato com o Turma da Mônica Lições, que é a graphic novel do Vitor e da Luca Fage, do qual o filme é inspirado. Eu li a graphic novel e falei: essa é a história, eu vou fazer um filme adaptado dessa história. E aí eu acabei de filmar o Bingo, e na CCXP de 2015, o Maurício de Souza anuncia que eles vão fazer o primeiro live action da Turma da Mônica, inspirado do Turma da Mônica Lições. Nossa. E eu entrei em desespero, que eu falei: agora, como assim alguém vai fazer? É possível? Ninguém pode fazer esse filme. Entrei em desespero, depressão e tal, e até que eu fui atrás da produtora. Eu, sem querer, por também um primo meu me falou que eu tinha que conhecer o Ivan Costa, que é um dos donos da CCXP e um dos caras que mais conhece o universo do Batman, que eu fui cruzar depois muitas vezes, inclusive na audiosérie do Batman. Sem querer, conheci ele, e ele fez a ponte com a Maurício de Souza Produções, e eu bati na porta da produtora e falei: olha, eu não sei se você já tem um diretor, mas eu queria comunicar que agora vocês têm, porque quem vai dirigir esse filme sou eu. Ó, botou pau na mesa. Decisão. isso. Gostei. Tá certo, Daniel. Tá certo. Sobre isso. Caraca. E aí, quando eu entrei, sentei na frente do Maurício de Souza, conheci o Maurício de Souza, e ele perguntou: o que você tá imaginando pro filme? Eu falei: é mesmo, eu tinha que pensar sobre isso, né? Tem o filme, né? E agora? E o filme? Eu só sei que eu vou fazer. Eu só sei que eu vou saber fazer e vai ficar bom. Que louco. Mas eu não sei o que eu vou fazer ainda, eu vou descobrir no processo. Mas só pra dizer que, assim, eu uso uma técnica muito boa pra responder a tua pergunta. Eu uso uma técnica muito boa, que eu não sei como funciona, mas ela funciona. Sobre lidar com essa responsabilidade de você recriar personagens tão icônicos da cultura pop mundial, no caso da Turma da Mônica do Brasil, e também mundial, porque a Turma da Mônica tá em muitos países, que é: eu uso uma técnica muito boa, eu finge que não é comigo. Eu simplesmente, eu não me deixo, eu sei da responsabilidade, eu tenho total consciência da responsabilidade, né? O Turma da Mônica, eu sabia que eu tava fazendo um filme que ele partia de 200 milhões de possíveis haters. Sim. Ele partia daí. Cara, é simplesmente a obra que alfabetiza todo mundo, sabe? Todo mundo começou lendo Almanac, né? Então, eu comecei lendo... E todo banheiro tem pelo menos 5 gibis da Mônica, né? Exatamente. Por padrão, né? Não, todo mundo cresceu com isso aí. Todo mundo conhece, né? Todo banheiro, consultório de dentista. E não só ele alfabetiza há 60 anos. Exatamente. Então são muitas gerações. Sua avó não conhece o Homem de Ferro, mas conhece a Turma da Mônica. Conhece todo mundo. É verdade. Pode falar com a tua avó, com a tua mãe, com o teu primo, com o teu irmão mais velho. Todo mundo leu Turma da Mônica, né? Sim. Então, e aí eu falava o seguinte: eu tenho que agradar. Eu sabia que agradar todo mundo era impossível. Então eu falava: eu não vou entrar nessa neura de agradar todo mundo. Eu falei: tem que agradar duas pessoas. Tem que agradar outras pessoas. O filme que o Daniel gostaria de ver, o filme que vai conectar com o Daniel da infância, que também aprendeu a ler. Em segundo lugar, essa era a segunda pessoa que eu tinha que agradar. A primeira pessoa que eu tinha que agradar era o Maurício de Souza. Então, pra mim, o olho dele era o meu termômetro. Exato. Se durante o processo, todas as escolhas que a gente estava fazendo, se o olho dele estivesse brilhando, agradar os 200 milhões de brasileiros iam ser um reflexo disso. Então eu foquei nesses dois olhares. Boa. Você foi na raiz, né? Se você conseguisse ele... Se o olho do criador não tá... Porque vocês conhecem a internet melhor que eu, né? A internet é
cruel. É um terreno maravilhoso, mas... É um lugar de maluco, né? Não dá pra discutir na internet, Rogerinho. Por mais brilhante que seja a sua ideia, a outra pessoa pode rebater com a figurinha do Vampeta pelado, que é um argumento muito mais forte. E os haters sempre vão primeiro, né? Então, quando a gente lançou o elenco, o primeiro brilhou o meu olho. Começou com 7.500 crianças que mandaram vídeos pra gente assistir. Caraca. Nossa. E aí a gente chegou em 4, que a gente apresentou pro Maurício, e o olho dele brilhou. Quando a gente apresentou o elenco, aí vieram zilhões de teorias, né? Por que o Cebolinha não tem só 5 fios de cabelo? Por que eles todos usam tênis? Porque, na verdade, só o Cebolinha tem que usar tênis. Porque todo mundo é dono da verdade, né? Claro, Sim. claro. Aí bateram muito, por que o Cascão não é negro? Porque o Cascão é negro. E aí veio o Maurício de Souza dizer que ele nunca criou o Cascão como um garoto preto. Ele não é um garoto negro, ele tem outros personagens negros, ele criou mais personagens negros. Mas as pessoas discutiam com o Maurício que ele estava errado. É. Aí você fala, gente... Isso é loucura, né, Que cara? isso? Que coisa absurda. Calma. Muita calma nessa hora. Eu ouvia pessoas dizer que o Maurício estava errado. Uhum. Eu sei que a internet é um terreno muito pantanoso, muitas vezes. Pode ser muito pantanoso. Uhum. Então, assim, eu acredito o seguinte. Mais do que ficar preocupado com os comentários da internet, eu me preocupo com o que eu estou fazendo. Se aquilo tiver verdadeiro, se aquilo fizer sentido, tiver verdade, tiver presença, e se tivesse brilhando o olho do Maurício, essas coisas, elas vão evaporar. E o que fica é a obra. E a obra tinha que comunicar com as crianças, tinha que comunicar com os adultos, e ela tinha que tocar no coração. Os adultos tinham que se virar criança de novo, e as crianças tinham que olhar. E pra mim tinha uma responsabilidade maior ainda. Eu tô me estendendo nas perguntas, eu peço desculpas, mas Não, vai lá, mano. eu não tô editando, né? Meu lado editor ficou pra trás. Pode ir. Agora daqui a pouco vai entrar o lado editor do podcast, mas até lá tá tudo certo. É isso, tá tudo ótimo. Aliás, obrigado, viu? Desculpa, peço desculpas, eu sei exatamente o que você tá passando, né, quem estiver editando aqui esse podcast. Eu te perdoo. Eu só queria dizer, só pra falar assim, eu resolvi fazer cinema na minha vida aos 10 anos de idade, quando eu saí do cinema lá, eu morava em Guarulhos, eu fui ao cinema. No aeroporto. Não fui no aeroporto, não tinha cinema, nem tinha aeroporto quando eu era criança. Droga! Eu fui ao cinema e assisti os Goonies. Aí eu saí do cinema, Putz. eu saí do cinema tão em êxtase, Caraca, coisa linda. que eu falei assim, um dia eu gostaria de proporcionar para alguém essa sensação que eu tô sentindo agora. Eu queria um dia fazer alguém sentir o que eu tô sentindo nesse momento. Que da hora. Foi nesse dia que eu decidi que eu queria fazer cinema. Então, quando eu tava fazendo o Turma da Mônica Laços, o primeiro filme, eu falei, cara, esse filme vai ser o primeiro filme de muitos brasileiros. Verdade. Muitas crianças no verdade, Brasil Sim. vão sair do cinema e vai ser o primeiro filme dessas crianças. E as crianças têm que sair do cinema com a mesma sensação que eu tinha e que era uma responsabilidade maior do que só agradar os fãs da Turma da Mônica. Esse filme tem o poder de gerar público no nosso país. Tem muita criança que vai sair e vai falar assim, nossa, o cinema nacional é legal, eu quero ver outros filmes nacionais. Verdade. Então, eu tinha mais essa responsabilidade na minha cabeça, que era a geração de públicos para tirar essa nhaca que existe. Porque o pessoal da minha geração, tentar convencer para eles que cinema nacional tem qualidade, que é bom, é uma tarefa um pouco perdida, porque Difícil. a gente tem que criar um público que olha e fala assim, cara, o nosso cinema... Novo, né? O nosso cinema tem potencial, a gente tem grandes artistas, a gente sabe contar história e a gente pode... então, eu tinha mais essa responsabilidade, que é só colocar aqui. Eu fingia que não era comigo e só focava em fazer um bom filme. Não é comigo. Imagina que dor que deve ser pro cara trabalhar tendo que só suprir necessidade de outras pessoas, né? O cara não pode amar de fato aquilo que o cara faz porque, eu tenho que fazer isso pra agradar tal e tal pessoa, né? Pô, deve ser uma vida muito infeliz, Ele né? não é um autor, né? Pô, ele é um acaba... copiador, ele é um emulador. Ele é um servente ali de algum tipo de pessoa que aspira a algum tipo de coisa. Pô, deve ser uma vida muito, muito triste, né? Uma coisa que a gente eu conversava com o Léo quando a gente começou o canal, é que a gente falou assim, a gente vai fazer aqui um conteúdo que dá certo, mas a gente nunca vai fazer um conteúdo que dá certo, mas a gente não é feliz fazendo, né? Se der errado, tudo bem, deu errado. Mas a gente vai ter sempre orgulho de dizer, a gente tá fazendo isso aqui do jeito que a gente gosta, e se der certo é uma recompensa pelo bom trabalho, mas nunca de ficar mudando e ficar se adaptando só pra agradar outras pessoas, né? E é muito curioso isso tudo que
o Daniel falou, né? Com a questão da internet, os comentários e tal, assim, porque eu e o Miguel, como ele falou, a gente sempre fez as coisas que a gente gosta. Então, a gente gosta muito de Blade Runner, por exemplo. Nós somos 2 das 19 pessoas do Brasil que adoram Blade Runner. Mas a gente falou, pô, a gente adora isso, entendeu? Pra nós faz sentido. Achei que fosse do mundo. Peraí, calma, me coloca aí, sobe pra 20. Tá. Eu também. Olha, Coloca gente, 25 aqui. tem que achar os outros 15. Não, mas assim, não é uma coisa tão popular, mas a gente sabe que pras métricas do nosso canal no YouTube não é bom, mas isso pra nós era muito importante, assim, porque acima de tudo a gente começou com a ideia de conversar sobre filmes, porque a gente tava indo viajar todos os dias até o trabalho conversando sobre filmes, e Blade Runner é uma parada que a gente gosta, em comum, que fez muito parte da criação, né? Então pra nós era importante. Mas eu lembrei agora do que o Daniel falou sobre esse hate e tal, né? Que a gente, inclusive, acredito que o Lucas e o Marcelo também façam dessa maneira, a gente não consegue ficar lendo todos os comentários, até porque é essa história, assim, né? A pessoa que odeia, ela grita alto. Altíssimo. Ela grita muito, ela não é a maioria, entendeu? Mas as pessoas que odeiam, elas gritam muito alto. E se tu parar pra ouvir essa galera, tu não vai sair do lugar. Não faz tu nada, vai né? ficar paralisado, entendeu? Porque são pessoas que não querem te ajudar, não querem promover nada de bom. Elas simplesmente querem fazer tu se sentir mal, assim. Então é uma parada que tu tem que deixar um pouco de lado. E por mais blindado que o cara seja, né, o cara não consegue simplesmente ouvir essas críticas, né, que acontecem muito e ignorar, né? O cara consegue se proteger ali, mas essas paradas, dependendo do que é dito e tal, pega no cara, o cara não consegue excluir, né? Então, muitas vezes, Sim. né, a gente simplesmente não fala, vamos ler 3, 4 comentários e deu, entendeu? Senão a gente vai acabar passando mal aqui. Mas assim, né, tipo, a gente meio que tenta filtrar o que é construtivo, né? Que imagino que também no próprio processo dos filmes da Turma da Mônica tenha tido isso, porque é uma obra muito antiga, então tem a visão do criador, mas também tem a visão de um sobrinho, de um primo, de alguém, do pessoal que tá no set, que às vezes pode dar uma opinião, pode mudar alguma coisa, então a gente tem que saber filtrar, né? Mas o que me chamou muita atenção é a história dos Goonies. Porque eu e o Miguel, a gente acabou falando de Stranger Things esses dias aí, e é uma obra muito inspirada em Goonies, e Goonies, ele tem esse negócio, ele transmite uma sensação de amizade, cara, é aqueles filmes oitentistas que tu sai acreditando que tu vai ter amigos pra sempre, entendeu? Que tu vai, aquelas pessoas que são teus colegas hoje, tu vai estar com 60 anos almoçando com eles, sabe? Ele tem esse sentimento gostoso, né? Você se vê com 60 anos gravando Piuí com o Miguel? Ixi. Me vejo tomando um uísque, fumando um charuto. Não, calma, não é pra tanto, né? Calma. Nem fodendo! Mas o Turma da Mônica, eu acredito que ele seja muito feliz nesse sentido, né? Porque realmente ele não só é o primeiro filme que muita gente vai assistir, mas ele tem esse negócio da amizade mesmo. E agora que o Daniel falou, tracei um paralelo na minha cabeça muito maluco, assim, que realmente a sensação dos dois filmes, não tô falando que os filmes são parecidos, mas eles têm essa magia da amizade, né? De contar uma história que principalmente o público infantil vai olhar e, nunca mais vai esquecer. Como foi Goonies pra todo mundo que tá aqui, provavelmente, né? Olha, Léo, vou te dizer que isso não foi exatamente por acaso, tá? Porque a própria graphic novel, Turma da Mônica Laços, do qual o filme é inspirado, ele totalmente bebe na fonte de Goonies, Conta Comigo, de todos esses filmes autentísticos. Ele claramente bebe nessa fonte. E a gente, quando fez a versão pro cinema, a gente não tinha como fugir, porque isso já tava na essência. Não que a gente tivesse se inspirado nos filmes exatamente, como você falou, Stranger Things, que tem a sua grande importância pra essa geração, mas ele pelo menos a primeira temporada era uma grande colagem de um monte de coisas que estavam lá nos anos 80. Ele é muito feliz na criação de um universo usando colagem, né? E eu acho que Turma da Mônica Laços, a gente não queria fazer isso. A gente foi achar o DNA do filme, mas que tivesse exatamente essa sensação da amizade e que tivesse porque o próprio Goonies também tem esse mundo que é realista, mas não existe, do navio pirata escondido, né? Então, o Laços, ele tem esse lugar. Eu quis fazer um filme atemporal, mas com o pé no chão, mas que você tá nesse universo desse bairro do Limoeiro que existe um pedacinho aqui, você olha um pedaço de uma rua, você acha, mas ele não existe, né? Ele só existe dentro da nossa imaginação. Então, todas essas sensações a gente fez, e uma coisa mais legal que é poder dar continuidade pra isso, né? A gente fez a Turma da Mônica Lições, que tá na Amazon, que é pra mim o Laços ainda melhorado, porque você acompanha essas crianças crescendo, a gente adapta a dramaturgia para o crescimento e já começa a tratar de assuntos mais profundos, né? A gente vai fazendo um 3D ali
esses personagens dos quadrinhos e vai entrar para tratar de ansiedade, vai tratar de medo, vai tratar de crescimento, vai tratar de outras coisas. E agora eu tô terminando, tô falando com vocês aqui, mas eu tô terminando de finalizar a série da Turma da Mônica, que é a continuação do Lições, que vai pra Globoplay, que é muito legal você ver essa molecada crescendo, porque essas mesmas crianças que assistiram lá continuam crescendo e agora vão ver outras questões, né? Eles entrando na pré-adolescência, olhando a adolescência e lidando com outras questões. Então, assim, tá muito legal. Já vou fazer a minha propaganda aqui, que vai estrear logo mais na Globoplay, mas assim, tá muito legal a série. A série tá muito incrível. Daniel, vocês pretendem fazer um terceiro filme de Turma da Mônica, ou com eles mais velhos ainda? Lucas, adoraria responder essa sua pergunta. Porque se tiver, eu vou me candidatar pra Cebolinha ou Cascão. Os 3 Cascão, fios cara, o Lucas de de Cascão. cabelo eu já tô. Cascão, tu é o Cascão. Quem já te viu pessoalmente sabe. Se for, por favor. É a verdade, não minto. Adoraria responder a sua pergunta. Até porque tem a HQ do Turma da Mônica Jovem, né? Que eu inclusive li muito na escola, porque eu sou muito mais novo que todo mundo aqui, né? Na época que eu ia na escola, tinha disponível Turma da Mônica Jovem, então eu sempre pensei, pô, quando é que isso aí vai virar série, vai virar filme, né? Então, adoraria responder essa pergunta, infelizmente não posso responder agora por falta de embasamento mesmo e por coisas que eu ainda não posso falar. A gente estamos conversando de outros projetos e tal, mas infelizmente não posso responder essa sua pergunta. Só posso dizer que a série tá muito incrível, muito legal mesmo, eu acho que vocês vão adorar. Eu tô toda hora aqui já... Na série eu não fiz muito, porque não podia, mas no Lições, pra quem gosta desse universo de bastidores, de saber um pouquinho mais das filmagens, no Lições eu fazia, no meu Instagram, eu fazia todos os dias, durante a filmagem do Lições, eu fazia um making off, então eu ia todo dia num departamento. Ah, massa. Então, pra quem tem curiosidade, me procura lá no Instagram, que tem nos destaques, tem muita informação sobre o Turma da Mônica Lições, que eu vou, até um dia eu tava só no departamento de figurino, outro dia eu tava só no departamento de câmera, outro dia eu tava só no departamento de produção, e aí eu vou dissecando um pouquinho como é fazer um filme, dentro do que eu podia falar sem dar spoilers. E é muito legal, as pessoas que gostam de bastidores, que não dá pra gente falar sobre tudo aqui, mas dá uma olhada no meu Instagram lá, que tem bastante coisa lá. Eu sempre fico postando... Só pra fazer a divulgação aqui, é Dani Rez, o Instagram do Daniel Rezende. Dani Rez, tudo junto, né? Dani Rez. Dani e Rezende, né? Então, Dani Rez, tudo junto, com um R só. Olha lá, porque eu também agora tô postando ontem eu postei o making off do Batman, né? Que agora eu tô começando a postar os bastidores um pouquinho de como foi a gravação da audiosérie do Batman. Então, tô sempre postando porque eu gosto muito de compartilhar pra quem tá querendo entrar no mundo do audiovisual, pra quem tá estudando, pra quem já trabalha, assim, eu acho que o nosso mercado, ele tem que ser mais aberto, ele tem que compartilhar informação. Eu, quando eu tava lá, falando, né, de 90 e tantos, que eu tava, você não tinha nem escola de cinema, não tinha nem muitos cursos de cinema, você não tinha essa informação. Hoje a informação tá toda aí, gente, tem milhões de cursos de cinema, então eu gosto muito dessa democratização das experiências para que a gente possa formar um mercado cultural de mais gente criando, mais gente produzindo, e que a gente possa ter mais coisas para aumentar a nossa cultura.